Olá, minha gente, boa tarde, né? Passando de meio-dia, desejo uma ótima tarde a todos e aproveitando também para desejar um abençoado final de semana a todos que nos assistem, a toda a minha querida Cuiabá e ao estado de Mato Grosso. Bom, Cuiabá, Várzea Grande, Sorriso, Rondonópolis, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tangará da Serra, Campo Verde, Cáceres, Matupá, Querência, Pedra Preta, Nossa Senhora do Livramento e Porto Esperidião. Esses são os 15 municípios citados ontem à noite, relacionados ontem à noite na classificação do risco do Estado, classificação de risco que eu disse, feita em parâmetros já superados, porque ela é da primeira quinzena de abril, portanto no começo da pandemia, mas é o que entendem que está valendo. E esses 15 municípios representam um risco muito alto de propagação da Covid-19. Por incrível que pareça, dos 15, só 2 estão sendo penalizados: Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá, que eu não me canso de dizer e vou morrer dizendo, vou lutar a vida inteira em defesa de Cuiabá e da minha gente, é a tábua de salvação da saúde pública do Estado. Nos orgulhamos de ser a mãe de todos os municípios e da nossa condição de capital, de poder atender a saúde pública de todos os mato-grossenses, tanto para os casos não Covid, que atendemos, como para a pandemia, que com a graça de Deus será temporária, da Covid-19. E não obstante isso, depois de Cuiabá se preparar, fazer o dever de casa, poder habilitar, entregar 95 leitos de UTIs exclusivos para a Covid, semana que vem, graças aos respiradores que o deputado Emanuelzinho conseguiu no Ministério da Saúde, vamos entregar mais 20 leitos de UTI, ou seja, 115 leitos de UTIs exclusivos para a Covid. Depois de fazermos, já temos feito a quarentena, depois de termos tomado medidas técnico-científicas, seguindo protocolos da Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, tudo devidamente debatido rigorosamente através das medidas sanitárias e epidemiológicas, ouvindo os profissionais da saúde, tomando as decisões técnicas através do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, 4 meses exaustivos de trabalho técnico para poder proteger a saúde e a vida das pessoas. E Cuiabá literalmente fez o dever de casa através dos índices e indicadores que eu já mostrei para todos vocês e que estão reportados nos números oficiais, inclusive do Ministério da Saúde, como uma das capitais com o menor número de incidências da propagação do vírus, como uma das capitais com o menor número de letalidade, como uma das capitais com o menor número de mortalidade devido à Covid-19. Eu tenho dito e direi sempre, uma vida vale demais, um óbito já vale muito, pesa demais no meu coração. Mas se não fossem as medidas que a Prefeitura de Cuiabá tomou, se não fosse o dever de casa que fizemos, se não fosse a quarentena que no momento oportuno fizemos no começo de toda a crise, orientados pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, poderíamos hoje, em vez de falar em 120 óbitos, estaremos falando em 600, 700 óbitos. Em vez de falar em 2.900 casos, poderíamos estar falando em 6, 7, 8 mil casos, somente na maior e mais importante cidade do estado, a nossa capital. Lutamos dia e noite. Não tivemos até hoje, com a graça de Deus, uma medida nossa questionada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. As dezenas de decretos que editamos, preconizando a vida, a saúde e a vida em primeiro lugar, nenhum desses decretos, eu acho que Cuiabá é a única capital do país cujo prefeito não teve nenhum decreto no combate à Covid-19 questionado pelo Ministério Público do nosso estado. Entretanto, não obstante esse rápido resumo que eu fiz,
estamos sendo severamente punidos ao lado da nossa cidade co-irmã, Várzea Grande. Porque, sem nenhuma medida técnica, aliás, eu queria até deixar claro, com todo o respeito que tenho pelo juiz Dr. Lindotti, todo o respeito que tenho pelo nosso Poder Judiciário, todo o respeito que tenho pelo promotor Alexandre Guedes, todo o respeito que tenho pelo nosso Ministério Público Estadual. Não discuto a intenção e a preocupação de ambos em dar uma resposta rápida, como eu também tenho, para a população cuiabana e mato-grossense no combate à Covid-19. Mas essas decisões não tiveram nenhum embasamento técnico. Essas decisões não tiveram nenhum embasamento seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. O combate à Covid-19 não se resolve nos livros de direitos, nas jurisprudências ou na nossa Constituição estadual e nem a federal. O combate à Covid-19 se resolve prioritariamente com medidas sanitárias, com estudos epidemiológicos e com técnicos e profissionais da saúde discutindo, debatendo e nos apresentando as condições para tomar as decisões mais acertadas. Até porque estamos diante de uma pandemia, um vírus desconhecido, que não tem cura. Até hoje não achamos a vacina para ele. Então estamos num voo incerto, buscando acertar mais e errar menos com base em experiências nacionais e internacionais que deram certo na luta contra a Covid-19, com o objetivo de salvar vidas, com o objetivo de priorizar a saúde e salvar vidas da população. Cuiabá fez o dever de casa no momento certo. Cuiabá ostenta essa condição, inclusive ao preparar a rede de saúde e ao informar a população da gravidade e da seriedade do vírus que estava chegando. E, no entanto, o interior do estado não recebeu o apoio prometido e devido. Não estruturaram a rede de saúde no interior do estado. Não construíram os prometidos leitos de UTIs no interior do estado. E, como acontece com os casos não Covid, evidentemente, numa pandemia, agravou no interior, vêm para Cuiabá, porque aqui é a referência, aqui é a capital do estado, aqui estão as melhores e mais modernas instalações e grandes profissionais em saúde. Com isso, hoje, os nossos 95 leitos de UTIs estão praticamente todos ocupados, fora a rede privada e fora os leitos do estado, e 60%, em média, 60% é dos nossos irmãos do interior do estado e 40% é dos nossos irmãos cuiabanos que estão ocupando esses leitos. Vocês acham justo isso? Não quero e jamais promoveria a penalização do interior do estado. Muito pelo contrário. Todo prefeito da capital de Mato Grosso é um pouco governador do estado, porque administramos para o estado inteiro, porque a saúde cuiabana, porque Cuiabá carrega a saúde do estado de Mato Grosso nas costas. Sempre deixei aberto o atendimento, está aí o HMC que inauguramos e entregamos o maior hospital do estado, padrão hospital privado para atender com dignidade e humanização os mais humildes, os mais pobres, o paciente SUS. Está lá um novo e moderno pronto-socorro de Cuiabá que prometi e entreguei, atendendo o estado inteiro para os casos não Covid, acidentes, infartos, AVC, incidentes, atropelamentos. E agora, dos casos exclusivos para Covid, não é diferente. Dos 95 leitos que já colocamos à disposição e atende e salva vidas da população cuiabana, é mato-grossense, e os novos 20 leitos que vamos entregar no início da semana que vem, todos os 115 leitos exclusivos para a Covid-19. No entanto, todo esse trabalho técnico científico, todo esse trabalho técnico sanitário, epidemiológico, foi surpreendido por um pedido do nosso Ministério Público Estadual e por uma decisão, com todo respeito, sem o embasamento técnico adequado do nosso Poder Judiciário.
Sou professor de Direito Constitucional, sou advogado e professor de Direito Constitucional. E nos bancos da faculdade aprendemos que decisão judicial não se discute, se cumpre. Tenho juízo, respeito os poderes e instituições. Sou partidário do amor à pátria e da ordem pública e do progresso econômico, humano e social. É lógico que vou cumprir a determinação judicial, a ordem judicial, em primeiro lugar, porque é minha obrigação como cidadão. Mas mais em primeiro lugar ainda, por meu amor incontido por Cuiabá. Faço tudo pela minha cidade, inclusive ter que entender, procurar entender essa invasão de competências, me jogando uma série de responsabilidades nas costas como prefeito da capital, sem nenhum direito e ainda vendo o interior do estado largado e esquecido, sem a estruturação da saúde pública, principalmente sem os prometidos leitos de UTIs para o combate à Covid-19, para a assistência à população do interior da Covid-19. E os 15 municípios classificados como risco alto, por que não estende o lockdown também para os outros 13 municípios? Por que só Cuiabá e Várzea Grande? Eu propus estender para o estado inteiro, porque além desses 15 municípios classificados pelo estado como risco alto, nós temos mais 64 municípios classificados como risco alto. Ou seja, nós 15 estamos em risco muito alto e tem mais 64 em risco alto de propagação da Covid-19. São quase 80 municípios, mais da metade dos municípios que temos no estado. Então, o mais correto, o mais coerente, não era penalizar só Cuiabá e Várzea Grande, mas era levar o lockdown para todo o estado de Mato Grosso, ou pelo menos, por coerência, para esses municípios, a maioria deles polos, todos eles polos, pelo menos esses 15 municípios, esses outros 13 municípios, ter o lockdown também. Porque Cuiabá vai fechar as portas, vai ter um impacto da sua economia sem precedentes, vai atingir o emprego, poderá vir a causar desempregos, os trabalhadores não terão dinheiro, poderão não ter dinheiro para comprar alimentos para a sua família, poderão não ter dinheiro para comprar os produtos de higiene pessoal para combater a Covid-19 dentro de casa e uma preocupante ameaça de colapso econômico e social. E podem ter certeza, como o interior vai estar aberto, nem os municípios classificados como risco muito alto, como Cuiabá e Várzea Grande, vão fechar as portas, vão decretar o lockdown. Eles vão continuar vindo para Cuiabá, vão continuar lotando as nossas unidades de saúde e vão continuar lotando as nossas UTIs. Mas essa é a missão da mãezona. Cuiabá é a mãezona de todo o estado de Mato Grosso, é a mãezona de todos os municípios, e eu não deixarei de ser o paizão, não deixarei de atender com todo sacrifício, com toda dificuldade, com toda invasão de competência nas minhas prerrogativas de prefeito eleito pelo povo, e que cabe a mim as decisões decorrentes das necessidades sanitárias, epidemiológicas ou em saúde pública em geral, para proteger a saúde e a vida de todos os cuiabanos. Eu quero ler uma coisa para vocês, uma decisão de ontem, por coincidência do nosso TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, órgão supremo de segunda instância, né? Órgão de segunda instância, não supremo, mas de segunda instância do Poder Judiciário Federal, cujo presidente é o ilustríssimo cuiabano Ítalo Sabo Mendes, e por uma decisão do ilustre cuiabano ontem à noite, com relação a uma juíza de primeiro grau, uma juíza federal de primeiro grau, que decretou o fechamento das atividades comerciais em Brasília, no Distrito Federal, sem nenhuma base técnica, Ítalo Mendes, provocado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez, chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, o desembargador federal Ítalo Mendes, presidente do TRF1, decidiu,
por revogar as medidas da juíza de primeiro grau e devolver ao chefe do Poder Executivo as prerrogativas de definir as políticas públicas de quem somente é eleito pelo povo tem. Eu não julgo, não posso julgar competência do Poder Judiciário. Eu não sou o fiscal da lei. Competência do Ministério Público. Então, no Estado Democrático de Direito, temos a repartição constitucional de competências que precisa ser observada pelo bem da população, pelo bem da sociedade cuiabana, matogrossense e brasileira. Ítalo Mendes, desembargador federal cuiabano, presidente do TRF1, uma das mais honradas cortes, uma das mais altas cortes, em segunda instância da República Federativa do Brasil, decidiu ontem à noite o seguinte: a condução do enfrentamento da pandemia da Covid-19 e a decisão do momento para a retomada das atividades econômicas do Distrito Federal, lá não tem municípios, mas é o mesmo princípio, com a observância dos protocolos sanitários e com os subsídios fornecidos por seus órgãos técnicos, encontram-se data vênia na esfera de competência do representante do Poder Executivo. Encontram-se data vênia na esfera da competência do representante do Poder Executivo. Não podendo ser alterada em seu mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Na sua terra, Ítalo, foi. Na mesma noite, um dia depois da decisão do ilustre matogrossense, presidente do TRF1, foi alterada a competência da condução de enfrentamento à pandemia da Covid-19, foi alterada no seu mérito administrativo pelo Poder Judiciário. Então, sei que existem várias interpretações no direito, mas é uma decisão de ontem à noite do TRF1, uma das mais altas cortes do país. E eu faço minhas palavras o desabafo do governador Ibanez, que ao tomar conhecimento da decisão do TRF1, do seu presidente Ítalo Sabo Mendes, cuiabano, matogrossense como nós, devolvendo ao Poder Executivo a missão, por ser eleito pelo povo, de conduzir com a sua equipe técnica, com seus órgãos técnicos, o enfrentamento da pandemia da Covid-19, Ibanez disse o seguinte: faço minhas as palavras do governador Ibanez. Eu estava abatido por conta da dificuldade. Eu fui eleito para governar. Não cometi nenhum ato de irresponsabilidade. Não tem nenhum ato que eu tenha tomado que tenha sido questionado. Eu tinha suspendido todas as reuniões porque não fazia sentido me reunir, fazer estudos sem poder decidir. Eu tinha suspendido todas as reuniões porque não fazia sentido me reunir, fazer estudos sem poder decidir. Compensa eu manter as reuniões periódicas do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 de Cuiabá? Tomamos decisões técnicas embasadas nos protocolos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Tomamos decisões sanitárias e epidemiológicas, ouvindo técnicos, profissionais do mais alto gabarito, profissionais da saúde, para depois uma decisão judicial vir jogar tudo por água abaixo. Que planejamento do mundo sustenta uma situação dessas? Por que não me procuraram? Por que não procuraram o chefe do Poder Executivo dialogar? Poderia tomar essas atitudes, poderia mostrar o estudo do comitê, ou fazer como eu disse, como eu ofereci, reúnam com o comitê antes de decidir. O comitê está à disposição do Poder Judiciário, do Ministério Público, da sociedade cuiabana e matogrossense. Se nos convocarem para ir lá para o interior do Mato Grosso para discutir o avanço ou o comportamento da Covid-19 em qualquer um dos outros 140 municípios, estamos à disposição. Mas compensa? Eu vou discutir com a minha equipe, com meus técnicos. De qualquer forma,
como meu compromisso e meu amor por Cuiabá e meu cuidado com a saúde e com a vida da população está acima de tudo, esses técnicos da saúde, sanitários, epidemiológica, independente da decisão, vão estar à disposição do Comitê Estadual, vão estar à disposição do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade como um todo, inclusive neste decreto que eu apensei aos autos na comarca de Várzea Grande, eu incluí no Comitê Municipal ainda o movimento comunitário para dar voz e envolver na luta do combate à Covid-19 as lideranças comunitárias e um representante da Câmara Municipal de Cuiabá. Não sei se compensa, pelas invasões de competências que estamos vendo acontecer, que eu estou me sentindo dessa forma, aqui em Cuiabá, manter o comitê. Mas, de qualquer forma, os profissionais, 100% do comitê, inclusive o prefeito, por amor a Cuiabá e por amor a Mato Grosso, estará à disposição do comitê estadual e das autoridades, de uma forma geral, para juntos vencermos a guerra travada contra a Covid-19. Quero rapidamente aqui também anunciar na decisão judicial que vamos cumprir, certo? O prazo para um programa de novos leitos, nós já fizemos, o nosso compromisso, já existe um plano municipal, aliás, Cuiabá é o único que fez um plano municipal de prevenção e mitigação à Covid-19, onde o nosso compromisso era 95 leitos, estão aí entregues já há muito tempo, atendendo vidas, salvando vidas e dando dignidade, pelo menos no leito de morte, infelizmente, para aqueles que não resistiram, mas morreram lutando, brigando, e nós juntos, os nossos grandes profissionais de saúde lutando para salvar vidas, está lá os 95 leitos e vamos entregar mais do que prometemos, mais 20 no início da semana que vem, como eu disse, com os 20 respiradores que o deputado Emanuel Pinheiro Neto, Emanuelzinho, conseguiu no Ministério da Saúde. Então, e o que eu puder fazer mais, o governador ficou de doar mais 10 respiradores para Cuiabá, o Emanuelzinho está tentando mais, o deputado Carlos Bezerra tentando mais, senador Wellington tentando mais, senador Jaime, a bancada federal. Quanto mais respiradores conseguir, nós vamos tentar buscar profissionais que estão em falta, profissionais, equipe de pessoal, medicamentos, insumos, EPIs, e vamos à luta, porque o que importa é proteger a população, o que importa é salvar vidas, o que importa mesmo, do fundo do coração, é proteger a saúde e a vida da minha gente, do meu povo, dessa terra, que eu tenho orgulho de ter nascido dela e ser hoje o seu prefeito. Então, o transporte coletivo, nós vamos adequar o que eu puder ampliar de frota, 80%, 90%, 100%. Me preocupa a condição apenas aí de não haver uma quebradeira, mas a prioridade é atender com dignidade a população. Não quero nem pensar em greve, temos que atender. Vamos sentar com o setor aí, vamos buscar planejar, porque temos que atender a população com respeito, com dignidade, com segurança. Barreiras sanitárias é a maior preocupação. Eu estou tentando, há 3 semanas eu trouxe ao Comitê Municipal de Enfrentamento Covid-19, fazemos barreiras sanitárias em Cuiabá, fomos desaconselhados, não era o mais indicado, não é para o momento, não tinha estrutura, decisão técnica, decisão de quem estudou a vida inteira para isso. Eu não estudei, eu sou advogado, sou o prefeito de Cuiabá, sou político com muito orgulho. E seguimos a decisão do comitê. Então eu preciso de um prazo. Não se faz, se o comitê, discutindo aí com o comitê estadual, ou se no ímpeto de respeitar a adesão judicial, se nós tivermos que fazer a barreira sanitária, temos que ter um prazo mínimo, tanto Cuiabá como Várzea Grande. Não se faz barreira sanitária do dia para a noite com uma cidade com 7, 8, 9, 10 entradas e saídas. Então temos que discutir isso melhor. Eu vou pedir um prazo legalmente no processo para poder, com a maior brevidade de tempo, ver como poderemos resolver isso em conjunto com a nossa irmã Várzea Grande. A invasão de competência, já falei sobre ela, não vou ficar remoendo, agora é olhar para frente, nos unir para salvar vidas, para continuar o combate à Covid-19 e proteger a saúde e a vida das pessoas. Eu gostaria de ler aqui rapidamente alguns pontos do decreto que estamos agora, já comuniquei aos secretários, todos já sabem que já tem que já a partir de agora, imediatamente,
já tem que cumprir a decisão judicial, que estamos disciplinando no decreto 7.970 de 24 de junho de 24 de junho de 2020. Dispõe sobre medidas emergenciais e temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Cuiabá e da outras providências. O decreto é muito extenso, eu vou ler alguns pontos. Em obediência à decisão proferida nos autos da ação civil pública de número 101 50 37 66 2020.8.11.0002, ficam determinadas as seguintes medidas a serem observadas no âmbito do município de Cuiabá, no período de 25 de junho de 2020 a 9 de julho de 2020. A quarentena coletiva obrigatória, né? Não falam lockdown, é a quarentena coletiva obrigatória e os seus mais de quase 50 exceções para as atividades essenciais, conforme decreto presidencial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, todas essas atividades, quase 50, são cerca de 50 atividades elencadas como atividades essenciais, que poderão trabalhar normalmente, penalizando o setor produtivo, uma parcela muito grande do setor produtivo, mas estão todas essas atividades elencadas no decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, que define as atividades essenciais, poderão trabalhar, e eu estou reproduzindo essas atividades no nosso decreto. Entre outras coisas, controle do perímetro da área de contenção por barreira sanitária. Já expliquei, nós vamos entrar no processo para pedir um prazo de poucos dias. Disponibilização em estabelecimentos públicos e privados considerados como atividade essencial de locais adequados para lavagem frequente das mãos. Já fazemos isso em Cuiabá com as pias públicas, né, que já colocamos em vários pontos da cidade, públicos e privados, cerca de 30, salvo engano, certo? E que muitas, inclusive, quebraram, e nós arrumamos e estão atendendo a população na sua higiene pessoal de poder lavar as mãos frequentemente. Suspensão de todas as atividades realizadas em unidades de ensino públicas e privadas. Já é decisão nossa, já está vigorando. Suspensão de todas as atividades de lazer aptas a causar aglomerações, tais como shopping center, shows, já proibimos, parques, já proibimos, jogos de futebol, já proibimos, cinema, já proibimos, teatro, já proibimos, bares, restaurantes, casas noturnas e congêneres. Então, na verdade, diferente do que já fazemos hoje em Cuiabá, vai incluir shopping center, bares e restaurantes. Proibição de atendimento presencial em órgãos públicos e concessionária de serviço público. Já fazemos apenas as atividades essenciais que estão trabalhando em um setor e o restante está em home office. Mas se tiver alguma atividade, como a fiscal, por exemplo, e a fazenda que estejam atendendo presencial, a partir de hoje já não atendeu desde hoje cedo. Então, e assim sucessivamente, com diversas outras medidas, essas demais, quase cerca de 50, são atividades essenciais elencadas no decreto federal do presidente da República, Jair Bolsonaro, que repetimos aqui. O parágrafo 2º do artigo 1º, do artigo 2º, ele diz o seguinte: em obediência à decisão proferida nos autos dessa ação civil pública, não haverá restrição ao horário de funcionamento das atividades essenciais acima citadas. Eu estava, nos meus decretos, promovendo horários, certo, reduzidos e severas medidas de biossegurança e de distanciamento social. Mediante essa decisão, eu tenho que acatar a decisão judicial, portanto, todas essas 50 atividades essenciais elencadas no decreto, que reproduzem o decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro, voltam a trabalhar, vão trabalhar nos horários que eles faziam anterior à pandemia. Portanto, o horário anterior à pandemia passa a ser o horário dessas cerca de 50 atividades, chamadas atividades essenciais, que estão no nosso decreto, mas estão produzidas, é uma reprodução do decreto do presidente da República, Jair Bolsonaro. No parágrafo 3º, amarramos bem todas as medidas de distanciamento social, aqui já não está no decreto, isso já não é a medida judicial, já é o nosso decreto.
já amarramos todas essas atividades para funcionar. Tem que funcionar com respeito ao distanciamento social, com severas medidas de biossegurança, certo? Para serem cumpridas. E o horário passa a ser o horário que essas atividades faziam no período anterior à pandemia. A frota de ônibus, vou disponibilizar a frota como já estava sendo preparado para ser disponibilizada, vamos disponibilizar a frota de ônibus 100%, certo? Também está no nosso decreto. E além disso, não sei se vai ser inócuo, acho que será para não ter outras decepções como não é nem decepções, mas outras situações conflitantes como essa, se for manter o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, nós vamos propor, certo, assento ao movimento comunitário e à Câmara Municipal de Cuiabá nesse comitê. Mas, mesmo que eu destitua o comitê, todos os profissionais, todos os técnicos, todos os servidores, inclusive o prefeito, está à inteira disposição da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da sociedade do Estado de Mato Grosso e, principalmente, full time, 24 horas ao dia, à disposição da população cuiabana. E, por fim, isso não está na ordem judicial, mas é uma medida do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós estamos instituindo o kit Covid-19 na saúde pública da nossa capital como medida eficiente no combate à pandemia. O artigo 11 diz o seguinte: fica instituída a distribuição gratuita à população do município de Cuiabá pela Secretaria Municipal de Saúde do denominado kit Covid-19 e sua distribuição, certo? E sua normatização será feita pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Secretário Municipal de Saúde através de portaria. Então, toda a regulamentação, certo, da forma e da distribuição do kit Covid-19 será estabelecido por portaria pelo Secretário Municipal de Saúde, Luiz Antônio Poço de Carvalho. Parágrafo 1º. O kit Covid-19 disposto no caput do presente artigo será composto dos seguintes medicamentos: 1. Azitromicina. 2. Ivermectina. 3. Um antialérgico. Parágrafo 2º. A disponibilização dos medicamentos de que trata este artigo será realizada mediante prescrição médica, com consentimento expresso escrito do paciente. Portanto, esse é o último artigo do nosso decreto. É uma medida que discutimos muito no comitê, dividiu opiniões, inclusive de médicos, de profissionais da saúde, mas vimos que no Pará estava dando certo, no Amazonas estava dando certo, no Amapá estava dando certo. Conversei com autoridades desses estados, conversamos com uma junta médica do Amapá, precisamente da capital Macapá. Coloquei os nossos profissionais da saúde para debater com eles as vantagens e desvantagens. Gente, se está salvando vidas, se estão utilizando nos hospitais privados para salvar vidas, se estão utilizando para todas as autoridades, para os mais abastados financeiramente, se tem segurança, se tem que ter prescrição médica, se não vai ter efeito colateral, por que não utilizar no começo dos primeiros sintomas para salvar vidas da população cuiabana, dos mais humildes, dos mais pobres, de quem não tem condição de pagar um hospital privado, de quem depende 100% do SUS, da unidade básica de saúde, do posto de saúde, de uma policlínica, de uma UPA, do HMC, do São Benedito, ou se for Covid, do Hospital Referência à Covid-19 ou do Hospital São Benedito. Então não tem sentido eu, como prefeito, como ser humano, como filho, como irmão, como marido, como pai de família, que como vocês amo loucamente meus filhos, e o meu amor pelos meus filhos não é maior que o amor de vocês pelos filhos de vocês. Então Deus que me perdoe, mas se alguém da minha família precisar,
e não tiver outra alternativa, você não vai usar esses medicamentos com prescrição médica e com autorização do paciente, principalmente que ele é feito no começo, logo nos primeiros sintomas, não tem sentido. Não tem sentido, então reunimos com a equipe, certo? E já autorizamos o kit Covid, já estamos providenciando a aquisição dos medicamentos, repito, azitromicina, ivermectina e um antialérgico. Através de uma portaria do secretário municipal de saúde, será disciplinado a normatização e a distribuição desse medicamento na rede pública e que só será feito com prescrição médica, com consentimento expresso e escrito do paciente. Ou seja, terá que ter a prescrição médica e terá que ter o consentimento expresso e escrito do paciente. Tudo isso porque também temos que ser responsável para curar, combater a Covid, te salvar da Covid, mas com esses medicamentos não causar um outro problema colateral. E pelo que me expõem as autoridades, os especialistas, né, esses medicamentos são os adequados para tratar, com experiências em vários locais, para tratar da saúde da população, proteger a população, principalmente os mais pobres, os mais humildes, porque quem tem dinheiro, quem tem condição, já está fazendo esse tratamento e está tendo a sua vida salva, a vida dos seus familiares salvas, e não é justo deixar os mais pobres, mais humildes, a minha gente cuiabana, ao Deus dará. Então, vamos implantar também, aqui já está autorizado a partir da publicação deste decreto, a implantação, a instituição do kit Covid-19 na rede pública municipal de saúde de Cuiabá, mediante prescrição médica e consentimento expresso, escrito e expresso dos pacientes. Então é isso, minha gente, muito obrigado aí pela atenção de todos. Não sei ainda se vou recorrer, torço para que tudo dê certo, alertei o Poder Judiciário, alertei o Ministério Público, alertei a população, alertei a sociedade, devo satisfação à população cuiabana e vou torcer e vou ajudar o que eu puder fazer para cumprir a ordem judicial com o único objetivo de proteger a saúde e a vida das pessoas, de salvar vidas da minha gente, da gente cuiabana. Pode ter certeza que eu serei o primeiro timoneiro a estar à frente de qualquer combate quando está em jogo a saúde coletiva da nossa gente cuiabana. Muito obrigado, um ótimo dia e um abençoado final de semana a todos.